Em uma noite em que o silêncio parecia dominar cada canto do deserto, um jovem chamado Elias caminhava sem rumo, tentando entender por que sua fé parecia tão frágil. O vento frio cortava seu rosto, e as estrelas observavam tudo como testemunhas silenciosas de sua angústia. Ele não buscava milagres, não buscava sinais grandiosos, apenas queria sentir que ainda havia um propósito no meio de tanta incerteza. Ao longe, avistou uma caverna iluminada por um brilho suave, quase sobrenatural. Algo dentro dele dizia que deveria entrar, mesmo sem saber o que encontraria lá dentro. Ao pisar na escuridão da caverna, sentiu como se estivesse cruzando a fronteira entre o mundo visível e algo muito maior, algo preparado especialmente para aquele momento em que sua alma mais precisava de respostas, mesmo que ele ainda não soubesse que elas estavam prestes a ser reveladas. Assim que Elias avançou alguns passos, um estrondo poderoso sacudiu a terra sob seus pés. As paredes da caverna vibraram intensamente, e ele acreditou por um instante que tudo iria desmoronar sobre sua cabeça. Mas não havia voz, não havia presença, não havia mensagem. Logo depois, um fogo intenso surgiu diante dele, iluminando tudo com uma força que o fez cobrir os olhos. Ainda assim, o fogo não trazia respostas. Por fim, um vento impetuoso soprou pelo interior da caverna, como se pudesse arrancar os pensamentos do coração de Elias. Mas nem mesmo ali existia a voz que ele tanto buscava. Somente quando tudo se acalmou, quando a terra ficou imóvel, o fogo se apagou e o vento desapareceu. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. E foi nesse silêncio, tão leve que quase se confundia com a própria respiração, que um sussurro suave tocou o coração de Elias com uma clareza que nada no mundo poderia reproduzir. Aquele sussurro dizia que Deus não se revela apenas em tempestades, terremotos ou fenômenos extraordinários, mas também na delicadeza de um som quase imperceptível, que só pode ser ouvido quando a alma finalmente decide parar e escutar. Elias caiu de joelhos, sentindo um calor inexplicável preencher seu peito, como se alguém colocasse suas mãos sobre ele e dissesse: "Eu sempre estive aqui." Todas as perguntas que o perseguiam durante semanas pareciam desaparecer diante daquela pequena, porém poderosa revelação. Ele percebeu que, em meio ao barulho do mundo, muitas vezes o maior milagre é ser capaz de ouvir a voz que fala suavemente dentro de nós. A fé dele, antes vacilante, reacendeu com uma força que jamais havia experimentado, e naquele instante ele entendeu que Deus nunca o havia abandonado. Ele apenas esperava o momento em que Elias finalmente estaria pronto para ouvir. Quando Elias saiu da caverna, o mundo parecia diferente. O céu estava mais brilhante, o vento mais leve e o silêncio mais cheio de significado. Ele não havia recebido respostas detalhadas sobre seu futuro, nem uma solução mágica para seus problemas, mas havia recebido algo ainda mais poderoso: a certeza de que não caminhava sozinho e que cada passo, até mesmo aqueles cercados de dúvidas, era observado com amor e propósito. A história de Elias surgiu ali, entre o deserto e o silêncio, para lembrar a todos que o verdadeiro encontro com Deus muitas vezes acontece onde menos esperamos, e aqueles que escutam sua voz, mesmo que sussurrada, descobrem que sua vida jamais será a mesma. Por isso, se esta mensagem tocou seu coração, se você acredita que Deus ainda fala, mesmo nos dias de hoje, deixe que esta história permaneça viva dentro de você e compartilhe essa luz com quem precisa. Antes de encerrar este vídeo, lembre-se de algo muito importante. Se você acredita que Deus fala através dos detalhes e que histórias como esta ainda transformam vidas, escreva amém nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma mensagem que pode fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente.